Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Quantas coisas da sua personalidade que são difíceis para você no momento presente, quantos detalhes do seu jeito de ser, do seu caráter, que você não compreende hoje, estão intimamente ligados ao seu passado. As influências que você recebeu, os traumas que você viveu, as pessoas que tiveram uma autoridade afetiva sobre você, tudo isso ajudou a construir o seu passado. Por isso, numa tentativa de compreender por que você age assim hoje, será inevitável você ter de visitar o passado. As reminiscências nos devolvem as emoções de antes, aos contextos idos dos traumas das vivências. Toda vez que nós trabalhamos as nossas reminiscências, isto é, as nossas lembranças, de forma terapêutica, isto é, tentando ligar os pontos das histórias, naturalmente a gente vai reorganizando dentro de nós aquilo que hoje parece caos, aquilo que hoje nos provoca tanta dor. Será inevitável, de vez em quando, àqueles que querem crescer e evoluir emocionalmente, será inevitável revisitar os traumas, os sentimentos de antes,
Não para remoê-los, não para ficar eternamente sofrendo com eles, não, mas para gerar uma nova forma de compreendê-los e de entendê-los. Porque quem tem o hábito de reavaliar o vivido, repensar o sentido, tende a viver mais naturalmente as reconciliações que são próprias dos processos terapêuticos. Sim, não há outra forma, não há outro jeito, senão reavaliando o que nós vivemos, repensando o que sentimos, para que nós tenhamos condições de viver as reconciliações que são próprias dos processos terapêuticos. E nada disso é possível sem a reflexão, sem o olhar para dentro, sem andar os caminhos interiores. Que na sua vida espiritual, que na sua busca diária pela presença de Deus na sua história, na sua vida, você tenha sempre a disposição de andar os caminhos da sua história, para que você, no exercício de compreensão do passado, possa viver melhor o seu momento presente. Não se imponha metas futuras. Limite-se a dar o tratamento certo ao momento presente. Estamos sob o influxo de muitas ansiedades e não é hora de motivar outras. Ocupe sua mente com o agora da vida, um projeto que caiba em suas próximas horas. E o depois? Não é previsível. E a única forma de prepará-lo, plantá-lo bem, é vivendo o que precisamos viver. Veja bem, minha gente, eu sei que todos nós estamos acostumados a ouvir que nós precisamos ter metas para o futuro, realidades que nós queremos alcançar, que nos motivem o dia de hoje. Tá certo, esse é o plano ideal. Mas nós não estamos vivendo um tempo que nos permita planos ideais. E é muito injusto a gente querer se impor agora, neste momento, um plano ideal. Eu tenho dito para mim e para os outros, há dias em que a gente amanhece melhor. Então dá para planejar o dia, é aquela velha história. É mais um dia. Mas há momentos em que a gente acorda, há dias em que a gente acorda, em que você precisa só planejar a parte da manhã. E aí você se ocupa do que você pode fazer agora, de manhã. E vou dizer, há dias em que não dá nem para planejar a manhã inteira, é só a próxima hora. Tudo depende do nosso estado emocional, que nós precisamos ter muito respeito por ele. Tenha respeito por si. Dê-se a graça de um novo nascimento. Ainda que tudo permaneça como está, permita-se a proeza de inventar um novo, porque tudo se renova e se transforma quando modificamos o jeito como olhamos para o mundo. É verdade. Às vezes o que nós precisamos fazer é converter o nosso olhar. Olhamos de forma viciada para as coisas, para as pessoas, e enxergamos sempre da mesma forma. É impressionante como nós aprisionamos os outros dentro do nosso olhar. Esse olhar viciado que não permite o outro nunca ser novo de novo. Aquele olhar pessimista que sempre vai achar que o outro vai repetir os velhos erros de sempre. A mesma regra nós aplicamos a nós. Quantas vezes nós também nos olhamos com esse pessimismo, com essa falta de esperança? E às vezes as coisas nem dão certo por isso, porque o nosso olhar para nós está viciado, está machucado pelo pessimismo. Ouse olhar-se de um jeito novo. Ouse acreditar que você, sim, é capaz. Que você pode acordar agora as forças que estão adormecidas dentro de você. Trabalhar mais a sua vontade, o seu empenho, a sua dedicação, para que você nunca se acostume ao que já achou de si mesmo. Primeiramente, é importante dizer
que a realização humana é a vocação de todos nós. Algumas pessoas chamam isso de felicidade. Eu, pessoalmente, compreendo, a partir das leituras que fiz, que a realização humana não é sinônimo de felicidade. Porque a felicidade faz parte da realização humana, mas em muitos momentos você também vai se sentir realizado, mesmo não estando feliz. Porque o que é a realização humana? É quando você percebe que as coisas estão acontecendo exatamente como deveriam, que há, de alguma forma, um controle. Não sei se a palavra é feliz, mas de alguma forma a gente sente que está no controle da situação. Claro, nem tudo nós podemos controlar, mas a gente fica realizado quando você percebe que suas escolhas estão lhe permitindo ter um bom controle da sua vida. Então, muitas vezes nós teremos esse controle, estaremos realizados, mas estaremos passando por angústias, por sofrimentos. Então, por isso, nós não podemos igualar realização humana com felicidade. Pronto, então compreendemos o primeiro passo. Ser realizado é ficar confortável em si mesmo, com suas escolhas, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Né? As coisas estão difíceis, mas a gente continua bem. Fazer caber na pele o ser que somos, na pele das circunstâncias. Todos nós temos circunstâncias. Nós temos as circunstâncias familiares, mas às vezes acontece de nós não podermos ser quem nós realmente somos no meio familiar. Aí a gente começa a criar disfarces para esconder o nosso verdadeiro ser, porque a gente sabe que ele não será aceito pelos que convivem conosco. Mas de repente você consegue ser quem você é com algum amigo ou com algum grupo de amigos lá na faculdade. Você fica mais livre. Isso é fazer o ser que é caber na pele da realidade das circunstâncias. Nem sempre as circunstâncias são favoráveis ao florescimento do nosso ser. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado, mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo, nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência, nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana, que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você.
Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é este grande presente que nós temos nas mãos. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes se teve. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesma, de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo. Porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. É isso que eu desejo.
que você tenha a sensibilidade de perceber o que você pode fazer por você agora. É a única forma de planejar o futuro.